Avisei todo mundo. É? Eu avisei lá também. Ah, você avisou? Avisei. Ah, bom, tava no meu Instagram, né? Nossa, que susto. Tá Por quê? escrito assim: Renata Nascimento, 75 entraram. Nossa, 75? 75? Uau, Pô, estouramos no Instagram. poxa, Renata. Assusta nós não, fia. Obrigado, Rê, por estar aqui. Ah, É, Elvis, meu amorzinho. Eu vou fazer assim pra todo mundo que entrar que eu achar que é amorzinho. Aí eu vou fazendo pra todo mundo, né? só A entrou um Angélica foi minha amorzinho aluna, também. eu acho. Ela perguntou se você salvou a primeira parte porque ela perdeu. Não, tá lá. Hum, Já foi, acho que tá postado já. é, Galera, então estamos aqui na segunda parte. A gente não conseguiu porque né, o geminiano aqui fala pouco, né? Então, fala pouco, né? Bom, é, tá vendo? A Angélica foi minha aluna mesmo. A Angélica, desculpa, eu não lembro sim, qual era a turma, porque eu dei tantas aulas. O Rica Fares é da turma do Fine Art. Feinarte. É outro que tá na luta. A gente voltou para perguntas Sim, e continuar falando, né? Então a gente pode continuar explanando algumas pode falar coisinhas. pra sempre. Gato, Pior que então vai, vamos vai no lá. looping, né? Pra que Vai no dormir? looping. Pra que dormir, gente? O Instagram tá aqui pra isso. É, qual foi o teu insight de que você estava com depressão? Porque as pessoas demoram para notar. E aí, pensando na organização, na OMS, né, eles colocam um prazo de que você está com uma tristeza profunda em, há no mínimo 2 semanas, né? Cara, é muito difícil saber se você está numa tristeza profunda quando você tem que sair para trabalhar, você tem que prover uma casa, um monte de coisa. Então, muitas pessoas têm depressão e não sabem que têm depressão. Como é que foi que Uhum. você teve o estalo de, upa, acho que eu tô depressivo mesmo? Eu não tive essa progressão. Eu não percebi essa progressão, né? Uhum. É, Oi, Paula. A Paula Gente, também merece coraçãozinho. Eu tô fazendo coraçãozinho pra todo mundo que entrar, Paula. Paula, não te conheço, mas você merece coraçãozinho. Eu não tive uma. Paula, essa é a parte 2, tá? A parte um já tá lá no IG, mas pode ficar aqui. É, Aí, Quem é que... A Paula tá falando que vai ter a primeira sessão de terapia Não é a dela Paula, não, é a amanhã. Angélica. Angeli... Não, É a Angélica. não, a Paula falou aqui, ó. Ah, não é a Angélica, tá? Desculpa, Angélica. Angélica. Que ficou. Que bom, Angélica. Vai lá. É um caminho sem volta, eu já te falo. Tá? Eu É tenho um uma colega caminho que sem ela volta, meu fala, amor. E tem uma colega que ela fala que a e é partir um. do momento, ops, a partir Pode do falar. momento que você vê, você não desver. Não tem um botão desver para você não ver Não tem um mais. botão desver. Não tem um botão, eu quero voltar a ser aquilo que eu era. Não vai. Não dá. Não vai porque aquilo que você era, você fala, não quero mais ser aquilo, não. Né? E é isso, né? Mas você começa e você fala, puta, é um caminho sem volta. Já É. era. Então, Dai, eu não percebi essa progressão. Para mim foi realmente uma chavinha virada mesmo. Assim, Uhum. né? Eu já tava com esses processos antes de perceber o comportamento das pessoas ao meu redor, pessoas se afastando, trabalho não acontecendo, eu não ganhando dinheiro suficiente para me manter, Uhum. né? Várias coisas. E aí eu simplesmente acordei num dia e eu acordei daquele jeito, acordei vazio, acordei triste pra caralho, eu chorei pra caralho de manhã, quando eu Uhum. acordei. E era uma coisa que não passava, não passava, não passava. E aí foi que eu percebi, que aí me deu um estalo, eu falei assim, tá, eu tô com depressão, isso é depressão, Tá. né?
que é aquele processo que eu contei no Sim, primeiro no vídeo. primeiro bloco. É, No primeiro bloco, então, já tô então assinando para até mim, de primeiro bloco. então então para mim foi isso. Para mim foi uma mudança de chave mesmo. Tá. Não teve um antes, não teve um preparatório. Olha, Uhum. vai acontecer um negocinho aí, tá? Sim, Não teve. você foi, Simplesmente veio um tapa na cara, eu caí e ali no chão eu fiquei por um tempo. você foi arrebatado Né? por isso, né? É, É, é. algumas Baixou o pessoas santo, baixou o santo da depressão. baixou sensacional esse plano. Veio pra quê? Pra te tirar do ar, né? É sensacional. Mas é uma junção de coisas que levam à depressão e até a pessoa se identificar, né, com essa nomenclatura. E assim, e são várias coisas, né, Bal? Não é um caminho só, né? Não. E às vezes não tem nada, né? Às vezes a pessoa tá super bem. Uhum. E, Eu costumo pensar que assim como a impressão digital, que era singular e cada pessoa tem a sua, não tem ninguém que tem uma impressão digital igual a tua, o processo que faz a pessoa entrar em depressão ou o processo que faz a pessoa ter depressão é muito singular. Varia de aham, indivíduo para indivíduo, né? Então, tem uhum, pessoas que têm histórias psicológicas traumáticas e que na fase adulta vai ter um episódio depressivo ou uma depressão profunda. uhum, Tem pessoas uhum. que não, né? É, e aí eu queria que você falasse sobre o seguinte, Bá, porque assim, a depressão ela tem esse fundo emocional muito forte, né? Uhum. Que é o que causa, né? A depressão, vamos dizer assim, me corrija se eu tiver errado. Tem geralmente um Mas, gatilho. mas aí tem a questão física, né? De que o cérebro ele não produz mais a serotonina, Sim, que é o é, hormônio do bem-estar, né? do bem-estar. Mais ou menos isso, né? Que é, Sim, que é sim, onde, que é onde normalmente os remédios vão agir, né? sim. Bom, eu não trabalho com medicação, né? Sim, Psicólogo não sim, pode passar psicólogos não medicação, trabalham. enfim. Então, depois Mas, você fala sobre isso, sobre a diferença psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, basicamente, terapeuta, psicanalista. basicamente e todos os istas, mas basicamente o psicólogo ele faz o atendimento discursivo, né? E ele encaminha ou não para um psiquiatra, e o psiquiatra ele entra com a medicação. Tem psiquiatras, eu conheço Se psiquiatras que precisar, né? fazem, Se se precisar. precisar. É. Em alguns casos de depressão, em muitos casos de depressão, não precisa medicação. A pessoa Uhum, consegue ir uhum, levando e consegue ir voltando para o eixo com terapia, com atividades regulares, com alimentação regrada, com noites de uhum, sono. Mas se a gente for pensar um pouco mais profundo, então a depressão é uma questão social também, porque eu e você, a gente até consegue fazer esse tipo de coisa. A gente consegue comer, consegue beber, consegue fazer uma atividade física. E aí eu vou pensar no João das Couve, que mora lá na favela, que mora num lugar mais afastado, que ele demora 3 horas de deslocamento para chegar no trabalho e não tem essa qualidade de vida que na teoria, e só na teoria, a gente tem, né? uhum, Então, aham, é uma junção de coisas que leva a um episódio depressivo, né? Então, tem uma questão social, tem uma questão psicológica, o quão resiliente a pessoa é, e tem a questão biológica, que são esses aspectos que podem ser herdados geneticamente e podem ser uhum, aspectos químicos do organismo, né? Tem aham. algumas teorias que refutam essa ideia da serotonina, e enfim, mas eu nem vou me ater nisso. Não, ok, ok. Mas as medicações, elas entram justamente nesse aspecto biológico da coisa. Bom, o Brasil está no ranking dos países que mais consomem medicações para depressão. Então, é problema de saúde pública também. Não posso Uhum. falar de questões políticas, mas é um problema de saúde pública, a Não, depressão. não vamos entrar nesse mérito. Não podemos. Afinal, a nossa existência é política, então a política está É, sempre a inserida política está sempre no nas entorno, né? falas. As falas tem conteúdo político, não adianta. Sim. Né? Se a gente Eu pensa cocei que, aqui com esse que dedo, mas foi sem querer, tá, gente? Não tô fazendo isso pra ninguém. não foi ninguém que entrou, né? Mas
Se a gente pensar que a OMS considera a depressão a doença mental mais incapacitante no mundo, então isso a gente fala de um problema de saúde pública mundial. As medicações, enfim. Então, tem muitas coisas que, numa depressão leve, podem ir sendo inseridas. Então, talvez até um remédio homeopático, uma acupuntura, aí a atividade física, aí uma boa alimentação, uma noite regrada de sono, uma qualidade de vida, faz com que a pessoa passe por esse processo depressivo de uma forma muito mais leve do que uma outra. Mas se a gente for pensar numa pessoa que teve uma vida complicada, né? Teve eventos traumáticos, eventos psicológicos mais adversos, passou por um processo de desemprego, está num estágio de pandemia, né, trancado dentro de casa, sem poder ver filho ou sem poder ver entes familiares, tudo isso, para uma pessoa que já tenha uma predisposição psíquica, pode acarretar uma depressão, pode fazer com que a pessoa caia em depressão, né? Aham. A Elvira perguntou aqui. Bárbara, como que... Também te amo, amor. Como que as pessoas em volta podem ajudar uma pessoa com depressão? O que falar e o que não falar. Né? A gente deu uma pincelada nisso, né? No bloco. A lista do que não falar tem uma porrada de coisas. Assim. Várias. Putz, nem sei por onde começar, mas a pessoa... Primeiro, né? O depressivo, ele tem uma falta de energia gigantesca, ele tem pouca energia para fazer qualquer atividade. Então, não é frescura. Eu conheço pessoas que apanharam porque estavam prostradas, jogadas no sofá e não conseguiam fazer nada, e apanharam de familiares, enfim. Então, tem que respeitar o tempo e ter paciência. Oferecer ajuda na medida do possível. Então, perguntar se ele quer ajuda. Então, o depressivo precisa saber se ele quer ajuda, precisa se reconhecer aquilo, né? Como. E aquele negócio, né? É perguntar o que a pessoa quer e não você sair oferecendo 12 opções, né? E pensando que ele tem baixa energia, muito provavelmente ele não vai querer sair, ele não vai querer ver gente, ele não vai querer fazer um monte de atividades ao mesmo tempo, ele não vai querer começar a fazer uma atividade física, porque ele não tem energia para isso. Então, respeitar o tempo da pessoa depressiva é muito importante. Como ajudar? Não julgando mal já não julgando mal já ajuda demais. Não julgando mal já ajuda bastante. Aquele negócio, às vezes a pessoa só quer conversar, gente. Sim. E às vezes ela também não quer conversar, ela só quer... Se você ficar ali do ladinho dela e fazer um café, já é sensacional. Fazer um bolo também já ajuda bastante as pessoas, tá? Porque... Ajuda. Café com bolo, então, vixe, que junção. Né? Ainda mais a gente que gosta de comer. Mas assim, só estar perto e falar para a pessoa, olha, o que você precisar, eu estou aqui. E realmente esteja lá. Se você quiser, né? Não fala... eu estou aqui. Exatamente. Se você quiser, exato. E fala isso com sinceridade para a pessoa, né? Porque teve gente que eu também conversei, amigos assim, que eu tive que forçar a conversar. Tá. A pessoa, não quero te incomodar. Eu falei assim, não, você não me incomoda. Aí eu peguei e liguei pra pessoa. Você ligou? Você ligou? Eu falei assim, você não queria conversar? Porque as pessoas não estão acostumadas com isso também, né? De receber atenção, enfim. Também não estou aqui me vangloriando de nada, tá, gente? É só um comportamento que eu tenho mesmo, assim. Uma das coisas que mais me dá prazer na vida, de verdade, é me sentir útil. Sim. Puta, como eu gosto de me sentir útil, sabe? Como eu gosto de olhar e falar, puta, que legal essa pessoa, eu fiz diferença nessa coisinha aqui na vida dessa pessoa. Mas não é egoísta, não é narcísico, né? É só um alto prazer, assim. Sim. Que eu poderia simplesmente vir embora pra minha casa, ligar na Netflix e foda-se seu problema, né? Mas não consigo, né? Não consigo. Gente, quem quiser fazer pergunta, faz pergunta. A gente está aqui no segundo bloco, na segunda parte. No segundo bloco. Para responder perguntas e dúvidas para vocês, porque no primeiro a gente falou muito, né? Eu falei muito, no caso. Sobre sua depressão e tudo. Falei, até guardei um monte de coisa, porque eu sabia que não ia dar tempo.
Mas até continuando a resposta da... Ih, perdi o nome da pessoa. Ah, não vou puxar porque eu me embanando com essas coisas. Mas Foi assim, a Elvira, foi a Elvira. Elvira. Elvira, o depressivo ele perde o lugar dele no mundo. É como se durante algum tempo ele deixasse de existir. Ele vira uma cinza, sabe? Ele vira É, cinza e ele fica ali como um espectro. Então, é, para você fazer com que ele retorne, é impossível, porque a força psíquica, e aí cada um tem a sua, né? Então, ele precisa se reconhecer e ele precisa querer. É no momento que ele quer, é no momento que o movimento dele vem. Então, muitas vezes eu ouço falas de culpabilização. isso, eu vou até mudar o verbo que você usou. Ele tem que querer. Na verdade, a gente quer. A Uhum, gente não consegue. A gente não sim, tem mecanismos para executar uma ação, né? sim. E aí a gente precisa, na verdade, no meu caso foi com a ajuda de remédios é que eu tive que eu tive o motor para Uhum, seguir em frente, né? sim, Tem gente que não precisa, tem gente que só a terapia já resolve. Então, eu só mudaria esse querer. Querer tá. a gente quer, a gente só Não consegue, não dá não tem, não conta, tem, né? não tem, a gente não tem Não tem é como se a força gente para. estivesse aleijado e não tem uma muleta, Né? né? Enfim, eu sou privilegiada, faço terapia desde os 20 anos de idade, então Uhum. os meus estágios depressivos, eles foram sempre, eu mergulho e volto, eu mergulho e volto, eu aprendi até essa destreza. Mas, de qualquer maneira, todo mundo que passa tem consegue ter esse retorno. O que você estava enfiando a Só um cabeça aqui, comentário Luciano? só um comentário da Fernanda. Gente, Yami é a Fernanda Procópio e Yami são comidas saudáveis, alguns ingredientes orgânicos. Ela faz marmitinha congelada, você entra lá, pede, come e fica saudável, tá? Ela Plim, tá me plim. devendo. Ela tá me devendo, porque é lá no Butantã, eu tô no Brás, então assim é longe, né? Mas quando ela vier pra cá, eu quero a sopinha de abóbora. É, aí ela falou assim: acho legal enfatizar que a depressão, apesar da experiência pesadíssima, foi fundamental para você elaborar e ser como e quem você é hoje. Pleno e lindo, como você já me falou algumas vezes. Uh, Aí ela escreveu aqui: quanto a ser útil aqui para nós, na nossa família, nem sabemos como agradecer. O quanto tem nos apoiado e ajudado nessa pandemia. Eu te amo, nós também te amo, meu amor. Amo vocês todos aí. O Pedro, o B, vocês são minha família também. Tá bom? Eu queria ir um pouquinho mais pesado, Bah. um pouquinho mais Já que, pesado. já que ninguém vai perguntar, eu vou perguntar. Eu tive medo de ter um impulso suicida. Uhum, Né? Eu não tive. Em nenhum momento eu tive, durante o meu processo depressivo, eu tive impulso suicida. Né? uhum. E eu sei que é foda. Né? É, O é, impulso suicida é quase é quase um robozinho que entra dentro da pessoa e toma conta de tudo, né? E uhum, aí a pessoa vai fazer exatamente o que o robozinho quer, né? tá. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, nem todos os depressivos, nem todos os estágios de depressão têm ideação suicida. Mas alguns suicidas têm depressão ou tiveram depressão, né? Uhum. O que acontece com o depressivo é que ele fica tão cinza, ele fica tão sem vitalidade que ele quer sentir alguma coisa. Então, não necessariamente ele ter a ideação suicida. Ele pode ter um desejo de se mutilar ou de sentir algo. A gente Sim. tem que pensar que ele Aham. está sem Aham. sentimento. Ele está ele tá apático às coisas. Ele É, não se envolve é, nas coisas. tem várias formas da pessoa expressar esse sentimento, Sim, né? sim. Muitas aspas, muitas aspas. Bastante.
Mas a pessoa sente isso, que é esse vazio, ou enfim, o vazio deve ser um vazio Uhum. muito pior do que aquilo que eu senti, Sim. e ela precisa extravasar isso, né? Sim, e aí uma das maneiras é se ferindo ou se agredindo, então, e pode acabar levando a um suicídio. Pode ter sido um acidente. Em muitas situações, muitos suicidas, né, a intenção não era dar cabo da própria vida, e acabou sendo dando cabo da própria vida, mas enfim. Mas pensando no processo depressivo, como o depressivo, ele não sente nada, ele fica prostrado, é tanta angústia, ele acha que ele nunca vai sair daquilo, e às vezes a medicação, mesmo quando entra com processo terapêutico, é importante. O processo terapêutico é uma coisa e o processo medicamentoso é outra. Uhum, uhum. É importante que os dois estejam concomitantes, porque o remédio ele age no sintoma e a psicoterapia age na causa. Então, você conversando, você vai encontrando indícios na tua história de que você já passou por esse lugar mais de uma vez, mas foi leve. E aí agora está um pouco mais difícil, e aí você precisa do medicamento. Então, às vezes, até nesse processo de entrar com a medicação pode dar o gatilho, porque ela dá um impulso muito rápido para a pessoa se suicidar, para a pessoa dar cabo da própria vida, né? Uhum. Não sei se você leu bula de remédio, mas bula desses remédios psiquiátricos, eles são amedrontadores. Se você Sim. tiver um terço dos sintomas que eles colocam, você fala, Jesus, é melhor eu morrer porque não vai ter solução mesmo. Eu tomei remédios que tinham isso, assim, eu tomei remédio para labirintite, por exemplo, que tinha isso como Você entra em efeito colateral. desespero, né? Então não é que você vai cometer suicídio por causa do remédio, não é isso. Você percebe que o remédio está tendo umas sequelas, mas o remédio não está tendo efeito na tua causa, que seja essa baixa de energia, o sono atrapalhado, o apetite que é maluco, e você tem desejos de comer coisas, ou não tem desejo de comer nada. Uhum. Então, nesse processo, pode ser que venha a ideia de que, cara, acho que isso não tem jeito, é melhor eu restartar, sabe? Eu cancelar essa vida e tentar dar entrada em outra. Nem Uhum. todo depressivo, ele comete suicídio. Conheço pessoas que são depressivos crônicos e convivem com isso há anos, mas em algum momento a dor é tão profunda, né? Tem um livro de um junguiano, pós-junguiano, na verdade, o nome é Suicídio e Alma, que ele fala que o suicida ele não quer morrer efetivamente, ele só quer acabar com a dor. Então, quando a pessoa comete suicídio, ela não quer morrer, ela não quer causar danos familiares, ela não quer causar um estrago para a família toda. Ela só quer acabar com a dor. Então, aquela dor deve ser uma dor tão profunda e tão gritante que dar cabo Aham. da vida pode ser uma solução. Não é? Aham. Aham. Eu respondi a Exato. pergunta? Sim, eu queria realmente que você desse uma pincelada a respeito disso, né? Porque Uhum, é uma das consequências da depressão, né? Que nem você falou. sim. Nem todo depressivo é suicida, mas muitos suicidas são depressivos, né? É, Então tem essa coisa de cuidar, né, da doença e encarar realmente a gente como uma doença, sim, e é não uma tem doença. nenhuma vergonha nisso, sabe? Não, você não contraiu essa doença porque você agiu mal, né? Uhum. Porque você teve Se um você não tem comportamento religião. que não foi, porque você não tem religião ou porque você não está indo na igreja. Que esse é o pior, gente. Vocês desculpem as pessoas aqui, né? Eu acho que assim, ter fé, acreditar em alguma coisa é uma coisa, mas ah, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar. Você se deixar levar por exemplo, ah, ah, por uma religião, Sim, uma eu ia falar doutrina, outra né? coisa, por uma doutrina, e deixar que essa doutrina te julgue, não é assim. A Uhum, religião não é para isso. A religião não é para te julgar, a religião é para te dar conforto. A sim. religião é para que você se sinta bem daquele dia pesado que você teve. E não Uhum, ir para uma igreja e o cara falar que você está possuído,
ou que você está triste porque está faltando Deus no seu coração. E aí, como é que você procura Deus no seu coração? Né? E aí vira um outro problema para você. Né? Droga, acho Deus, né? Vai achar o Deus aí. Vai achar o Deus, ou então vem aqui semana que vem, me traz um dinheirinho que eu vou mostrar o Deus para você. Não é assim. É uma jornada de autoconhecimento mesmo. A gente tem que se Sim, autoconhecer. Não depende do outro a gente se autoconhecer. sim. É um movimento nosso. É um movimento seu, de você se olhar no espelho e falar: isso daqui não tá legal em mim, não. Uhum. Né? Eu fiz isso, mas isso não tá legal. Né? Isso não encaixa, né? Isso não Eu acho que encaixa, isso quando. daqui eu não tá fazendo bem para mim, não tá fazendo para as outras pessoas. Acho melhor Sim, eu procurar uma ajuda, seja lá o que for, sim. né? Mas a Sim. ajuda psicológica eu acho que é sempre o caminho para você sempre vai cair na ajuda psicológica, né? Acho que o primeiro caminho talvez seja procurar ajuda psicológica, né? Pensando que eu entendo que as pessoas acreditem que é uma coisa elitista, tem muito preconceito com saúde mental, mas tem muitos É, atendimentos que tô- são gratuitos, então tem como você entrar nessa temática sem ser algo exorbitante ou que comprometa toda a tua renda, né? Você ia falar uhum. alguma coisa, Lu? Desculpa. Eu ia falar a respeito dos atendimentos gratuitos, Bah, que Tá. tem muito atendimento. Ah, olha, como que é? Qual é o nome dessa aí Celina. mesmo? É a Essa é a Celina. Celina. Essa é a Eu tô há Celina. muito tempo aqui no quarto, ela tem incomodado. Tá na hora de você sair já. Que tem muito atendimento gratuito, né? Em Tem. postos de saúde, em faculdades, né? Que eles oferecem atendimento gratuito. Tem o CVV, que é um atendimento telefônico, mas que já dá uma boa base para a pessoa, né? Já dá um bom acolhimento para a pessoa. Sim, ele pode auxiliar no momento de Vocês crise, né? tem associações de psicologia que encaminham você para atendimentos gratuitos com psicólogos mesmo, como Sim, você, né? sim. Os sociais mesmo. Os sociais, Tem exatamente, o o muito. atendimento social. Tem muitas maneiras da pessoa ir atrás, né? Tem. Ela basta realmente se reconhecer nessa situação e perceber que a única saída nesse momento é realmente procurar alguém com quem conversar e orientar. Sim. Porque é isso, né? Vocês são os médicos que orientam a gente. Quando a gente está com a perna quebrada, a gente não vai para a igreja, Não. né? Quando a gente está com a perna quebrada, a gente vai para o ortopedista para curar, Sim. para arrumar a perna, né? Sim. A mesma coisa com todas as outras doenças. Se eu tenho um infarto, eu não vou para a igreja. Se eu estou com pneumonia, eu não vou para a igreja, né? Se eu estou com sintomas de Covid, eu não vou para a igreja. Eu vou procurar um atendimento médico indicado para aquilo que eu estou sentindo. E no caso da Uhum. depressão, das doenças mentais, e aí as doenças mentais tem 1 milhão delas, Sim. o profissional para isso é o psicólogo. Né? Num Sim. primeiro momento é o psicólogo, ou um clínico geral, né? Se você não consegue não entender o que está acontecendo. E aí é isso, é se tratar com quem realmente entende da coisa. E E é parar com interessante, esse né? preconceito. Esse Né? preconceitozinho. Aí a Samira falou assim, acho que nem fala isso, acho que quem fala isso ainda está no processo de não aceitação de que depressão é uma doença. Uhum. Que é ainda mais em religião. Deve-se acreditar no invisível e depressão não se vê em exame de sangue ou raio-x, é verdade. Mas é emocional e o que comanda toda a nossa vida, exato. Sim. Exato, tem esse lance de, de realmente ser uma doença invisível, né? É igual Uhum. enxaqueca. Enxaqueca também é uma doença invisível, né? Se Que você nem fala para fibromialgia, né? Como... se você fala pro seu chefe, tô com enxaqueca, tá bom, Hum. né? É, porque é isso, nem a gente que tem, eu tenho enxaqueca, eu não sei o que causa minha enxaqueca ainda, Uhum. efetivamente. Eu estou em processo de Sim. tratamento. Talvez isso daqui cause, mas vamos ver Mas é o amanhã. menor dos males. Amanhã eu falo para vocês. Amanhã é a prova dos nove. Né? Então, esse fato de ser invisível e de realmente ser uma coisa emocional, né, ainda é muito estigmatizada, Uhum. né, e tem esse preconceito todo, né. Sim.
Gente, quem tiver pergunta é só mandar, tá? Você tinha falado dos atendimentos sociais, né? Os atendimentos sociais, todas as faculdades que têm o curso de psicologia, elas têm a clínica social delas. Aham. Então, para quem procura atendimento gratuito, é uma possibilidade. Tem um monte de. Agora, nessa pandemia, surgiu, então, um, um número gigantesco de atendimento online gratuito, atendimento online a valor simbólico. Tudo isso é Uhum. importante. Teve Importante, bastante. assim, é importante em momentos de crise você ter com quem falar, e não se sentir julgado. Coisa, se você for conversar com um psicólogo, pode se intitular psicólogo, mas você se Tá. sentir coagido, se sentir agredido ou não se sentir confortável, procura um outro. Né? É importante que quem vai te ajudar nesse processo, voltando até para a mitologia, né? Se você vai fazer uma jornada ao Hades, se você vai entrar no submundo, no mundo dos mortos, é importante que você esteja de mão dada com alguém que você confie. Se você não confia, é melhor você não ir, porque pode ser que Uhum. você não volte de lá. É, é. Então é legal você procurar um profissional que você confie, uma pessoa com a qual você se sinta confortável, com a qual você se sinta à vontade de falar das suas questões. Eu costumo brincar, eu não cobro a primeira sessão de psicoterapia porque às vezes não rola química, que nem relacionamento, né? Você marca um date. Mas acho que nenhum cobra, né, Bah? Cobra, cobra, Luciano, Cobra? cobra, Sério? Ah, sim, que cobra, triste. Nossa, que cobra, tem triste. profissionais que cobram. Aham. E é um date que você marca um encontro com uma pessoa e pode ser que não role química, pode ser que seja uma Uhum. grande amizade, mas pode ser que não Exatamente. role química. E na É, por, psicoterapia é a mesma coisa. porque assim, Bah, meu marido está aqui do lado, eu vou falar um negócio. Hum, Eu conto coisa para minha terapeuta que eu não conto pro Fábio, sim, sim, né? Então, assim, tem que ser alguém que você esteja disposto a realmente se abrir. E, assim, às vezes a minha terapeuta, ela se assusta, porque eu falo, às vezes, umas coisas que ela fala, como hum, assim? Né? Como assim você tá falando isso pra mim, né? Eu falei, meu, eu tô te pagando pra isso, né? sim, sim, Tô pagando menos do que você cobra o que a gente acordou. Mas eu tô pagando pra isso, né? Eu tô sim, aqui pra mexer nos meus demoninhos, né? sim. E, cara, É uma eu não pessoa que tenho vai acompanhar pudor, você nas feridas, né? eu não tenho pudor nenhum, Bárbara, pra falar com ela. No começo eu tive, até porque no começo eu tinha muitos assuntos pra falar, né? Então tinha alguns assuntos que eu Uhum, deixei de lado e falei, ah, não quero falar sobre isso agora. Mas, cara, depois surgiu o assunto, eu falo pra ela. sim. E é importante, né? Eu costumo pensar que é uma pessoa que vai acompanhar você no seu pior e no seu melhor momento. Uhum. Então, quem é que você gostaria que te acompanhasse no seu pior e no seu melhor momento? E que não vai te julgar, É. né? Quem é Que que vai vai te chegar ver pra você e falar pelado, assim, né? olha, você tá indo por esse caminho aí, acho melhor se você não ir, não. Não Porque sei, você nem. Acho que lembra pode que dar lá há ruim. 10 anos você fez tal coisa e que deu nisso? Então, você tá fazendo a mesma coisa, ó. Mais ou menos Então, isso, né? é uma jornada numa coisa muito íntima, né? Eu usei a mitologia grega, mas enfim, mas é uma coisa, é uma jornada muito profunda na nossa própria alma. Então, se você for pensar a partir disso, quem é que você quer que te acompanhe? E, mas assim, mas como processo de conhecimento, como processo de aprender ou até descobrir que abordagem, né? Tem muitas linhas, tem muitos jeitões de trabalhar diferente. Tem os psicanalistas, que tem alguns que ficam de costa, você fica deitado, ele fica de costa para você. Você se sentiria Nossa, confortável com isso? Se você eu não se acho bizarro. sentiria, não procure É, um psicanalista. é. Você se sentiria confortável com um psicanalista que tenha o tempo cronológico? O tempo cronológico é assim, ele acha que você que deu tempo da sessão pode ter passado 10 minutos ou pode ter passado 5 horas. Então, se você falou alguma coisa, 5 horas nunca. 5 horas nunca, porque você paga por hora, bora pensar. Mas, mas assim, então, esse tempo cronológico que é de uma abordagem, seria uma coisa na qual você se sentiria confortável se você entrasse num assunto delicado e o psicanalista te mandasse pensar em casa? Se você se sentiria, se você acha que funcionaria porque o processo, ok. É um lacaniano, vai lá, bota fé. Mas se não,
Você tem que arrumar alguém que se identifique com você, que tenha a ver com a tua personalidade, né? Não, é legal você falar isso, né? Porque assim, a Andrea é junguiana, como você, Sim, e a sessão de terapia é mais ou menos isso daqui que a gente está tendo agora, né? Bah? É um essa bate-papo mesmo, conversa. né? Sim. É uma conversa, né? Que vocês vão direcionando a conversa para aquilo que vocês querem que a gente enxergue, né? Uhum. Que é diferente do freudiano, que Sim. normalmente tem esse lance de você falar demais e ele não falar nada. E tem o lacaniano, que é isso, né? Ele acha que você já falou que você tem que falar para aquela sessão e fala, beleza, beijo, tchau, me liga, né? É, Semana que vem a gente volta com a solução do seu problema. me paga adiantado, né? Pois é. A Elvis falou assim, sim, sinto que é um ambiente seguro para mergulhar. A Elvis se achou também com a terapeuta dela. Ai, que bom. Isso é ótimo. Aí o Fá escreveu aqui, Babi, existe alguma característica que permite identificar a depressão em alguém? É uma mudança da noite para o dia ou são pequenas alterações que só são percebidas ao longo do tempo? Foi o Então, excelentíssimo que perguntou. cuidado ao responder, né? Entendi, já entendi a direta. A gente meio que falou isso, né? Você perguntou como foi o meu processo, né? Sim, sim. Mas tem pessoas e pessoas, Fá. Tem pessoas que o processo, que a pessoa acorda um dia, ela já vem mal há um tempo. Então, se a gente pensar no mau humor crônico do Luciano, esse mau humor já era um indício de que algo não estava bem. Algo irritava ele e tirava ele do sério com frequência. Mas aí um dia E ele às vezes, e acordou às vezes, e às vezes não era nada, Bah. e às vezes não era nada. Às vezes era um Às vezes não mau era nada. humor do dia. É, Se é. a gente for pensar no teu processo, no teu processo histórico, se quando você mudou para aquele lugar que tem um apelido legal, quando você mudou para lá, você tivesse feito psicoterapia, ou você tivesse tido algum tipo de acolhimento lá que te fizesse se sentir mais confortável lá, talvez você não tivesse caído no estágio depressivo mais para Não, frente, não, talvez a distimia não fosse. a gente não existia repertório para isso, não. Mas isso é uma coisa também, né? Porque algumas crianças e alguns adolescentes, eles dão sinais de que o mundo psíquico não tá bom desde muito cedo. Mas tem Uhum. famílias que não se dão conta, tem famílias que são tão precárias que não têm condições mesmo, tem família que Sim. não tem repertório para isso, então a gente tem que pensar em todas essas variáveis. Mas pensando que a depressão ela não vem do nada. Tem um dia que você pode ser acometido do nada, e aí você chega e fala, putz, acho que é sério. Mas tem vários sintominhas e tem várias coisinhas que vão acontecendo no decorrer de um tempo que você pode observar. Então, essa baixa energia que eu falei, a pessoa ter uma mudança radical de apetite, ou um excesso ou a falta, né? O sono perturbado, o excesso ou a falta, Nossa, falta de concentração. você falando aí, você ficou falando aí, parece que eu tava na minha, minha sessão de terapia, porque eu comecei né, a Voltou, lembrar né? de coisas. Uma coisa que eu tinha antes, aí eu não tenho mais, era assim, putz, hoje eu vou assistir um filme. Vou no Hum, cinema assistir um filme. Eu ensaiava sair de casa, Bárbara, pelo menos umas 5 vezes. Eu me trocava, aí eu falava, eu não quero ir mais. Aí eu tirava o uhum, tênis. Aí eu falava, não, eu vou, né? Planejei ir, eu vou. Aí eu colocava o tênis. E ia até uhum. a porta. Aí eu chegava na porta. Ai, tem que pegar o metrô, né? Tem que ver gente. Ah, não Ah, é? não, vou ficar em casa, tá passando filme na TV. Aí eu ficava no sofá. Aí eu falo, puta, mas eu tô dentro de casa já tem uma semana. Eu E vou. eu não tava depressivo, tá? Isso não é Sim. processo depressivo. É antes da depressão. É, mas então, Aí, mas eu- essa aí, é uma aí eu pensava de novo, inquietação, tá? né? Não, eu vou sair. Aí eu saía. E aí era legal, né? Uhum, E aí eu falava, puta, eu tenho que parar com isso. Aí chegava de novo em outro compromisso. Ai, tem que sair, né? sim, sim. Uma apatia que vinha e o geminiano decidindo se ia sair ou não, né? Não, e aí você acha que é só culpa de ser geminiano, né? Então, Pois é. tem um monte de indícios que um depressivo vai dando de que chega no diagnóstico, né? Eu costumo pensar
que com ingrediente só você não faz bolo. Então, é uma junção de fatores por um tempo determinado que dá o diagnóstico fechado. Mas Aham. demora um tempo, né? Então, Uhum. uma perda de concentração para uma pessoa que era muito concentrada, muito centrada, eu percebo, por exemplo, que eu estou com estafa, que eu estou cansada de excesso de trabalho, quando eu perco, quando eu perco a memória. Então, às vezes, Uhum. me dá um desligar Uhum. e volta rápido, mas só esse desligar e voltar da memória, eu já sei que é um indício de que eu estou cansada, de que eu Aham. preciso de férias, eu preciso de alguma coisa. Na Exato, pandemia, né? não. É o que a gente falou de autoconhecimento e autocuidado, né? De você Sim. se olhar e ver como é que você tá. Eu, semana retrasada, mais ou menos, eu tava exausto de trabalho, assim, eu tava muito cansado. Uhum. E aí eu parei 3 dias. Eu parei 2 dias, porque eu tava muito cansado, eu tava muito cansado. E eu tava, assim, exatamente como você falou, eu não tava mais raciocinando. Aí eu parei 2 dias, aí eu trabalhei mais ou menos um dia, e aí no terceiro dia eu descansei de novo, porque eu Uhum. vi que não foi suficiente, assim. Acaba não E rendendo, né? exato. E aí, dessa vez foi sem culpa, assim. Eu sempre tive muita culpa nesse sentido de, eu não tô fazendo nada, Sim. né? Vem a culpa cristã e fala, vagabundo, você não tá fazendo nada, né? Vai trabalhar, né? Preguiçoso. E a gente Sete precisa pecados disso, capitais. né? E não, e a Uhum. gente precisa disso, né? A gente precisa dar Sim. uma descansada. Mas isso, até esse autoconhecimento, né, de quando eu tô cansada, quando eu tô com estafa, quando eu preciso dar uma pausa em alguma coisa, ou quando eu realmente estou com vontade de fazer uma atividade, ou ir no cinema, ou ir no teatro, tudo isso cai num lugar que a psicoterapia pode te levar, que é um lugar de autocuidado e autorrespeito, Uhum, né? isso, Por exato. muitas vezes a Autorrespeito gente também é não se interessante. respeita, por muitas vezes a gente não se respeita e acaba fazendo coisas que atropelam a gente. E para um É, e, depressivo, e, e a- isso é eu, quase uma carnificina. exato. E o autorrespeito, ele não é só o autorrespeito de, eu vou respeitar o meu cansaço, né? Uhum, É o autorrespeito de, eu vou respeitar isso daqui que eu tô sentindo. Eu não quero, eu sim, não vou fazer, é, né? Ou ao contrário também, olha, eu quero, eu vou fazer, né? sim, Independente do que a outra pessoa diga ou queira mandar em você, né? As sim, pessoas têm que tomar esse conhecimento, esse autoconhecimento de que não, eu sou meu, e eu decido as coisas que eu quero para minha vida, não é o outro, uhum, né? E, sim, e sem aí dúvida. vários níveis de outro, né? Vários níveis de outro. Temos 15 minutinhos. Quer fazer suas últimas considerações, passar seus contatos? Fala das suas lives, eu acho importante falar das lives que você está lá com o grupo, porque também É, é um assunto pesado, mas que eu acho super importante. Eu já te indiquei para várias pessoas, as pessoas não foram. Eu não quero ter sim, que usar, é, mas eu acho que é importantíssimo tê-lo. sim. Bom, é normal ter essa coisa de indicação e as pessoas não chegarem, Lu. Eu fico grata só pela indicação, então eu tenho pacientes que vieram de indicação, e até hoje eu não sei como é que eles chegaram até mim, enfim. Eu fico grata pelas indicações, podem fazer indicações. As pessoas podem falar comigo através do meu perfil, no Instagram mesmo. E eu tenho uma página que é específica para luto de perdas gestacionais e neonatais. O Qual que é nome a página? é Luto Underline Sementes de Luz. O Sementes de Luz, nós temos é um grupo de apoio e acolhimento para pessoas que tiveram perdas gestacionais, para casais que tiveram É perdas gestacionais no, e é neonatais. no, No Instagram. é no Instagram mesmo, né? No Instagram. É, Eu eu coloquei tenho um aqui, mas grupo, eu acho que não foi. Tá. depois eu posso. Foi. Agora foi. Bom, tá no seu Instagram também, né? Tá no meu Instagram também. Então, nós temos lives lá, tem os grupos estruturados de apoio, enfim. Tem um outro grupo no Facebook, que é o Conte com Ela, que é um grupo para mulheres que estiveram e estão em relacionamentos Olha, abusivos essa eu em não, todos os essa eu não tipos. sabia. O Conte com Não Ela sabia. eu tenho junto com a Juliana Conde. O Sementes de Luz eu tenho junto com a Camila Rosa. A Camila Rosa é uma doula de parto e pós-parto. Aham. E nós temos o grupo.
Ai, a Ana Célia Souza é a minha supervisora lindérrima de luto. Olha, Acabei de entrar. Ai, me senti lisonjeada. Então, qual que é o nome do grupo no Face, Bah? no Facebook é o Conte com Ela. O Conte com Ela eu tenho junto com a Juliana Conde. É um grupo para mulheres que estão e estiverem em relacionamentos abusivos, né? E é um grupo de acolhida, é um grupo de conversa, porque Aham, ambos os aham. lugares, né? Ambos os lugares falam de um lugar de solidão muito profunda. As mulheres que passaram por perda gestacional, elas não têm com quem falar. E as mulheres que passaram por relacionamentos abusivos, elas têm vergonha de falar, porque elas acham que elas podem ser a motivação dessa coisa. Então, são A culpa lugares é, a culpa é, a culpa é delas, né? a culpa é delas. A culpa cai muito sobre o sexo feminino, eu diria, nos últimos anos, nos últimos séculos, talvez. Mas, enfim, isso fica como tema para uma outra discussão. Mas, então, a gente fala lá de um lugar de solidão muito profundo, então o objetivo é encontrar mulheres que falem sobre esse tema e coloquem as histórias dela para elas não se sentirem tão sozinhas. Esse é o Uhum, objetivo. uhum. É, porque tem essa questão do conversar mesmo, né? E dela Sim, perceber que ela não está sozinha, né? Que sim. existem outras pessoas na mesma situação. A mesma questão da depressão, por mais que se fale muito a respeito, quer dizer, pelo menos na minha bolha se fala muito a respeito, é, você encontrar pessoas que passaram pela mesma coisa. Eu lembro que no começo eu assistia muito vídeo do YouTube das pessoas relatando como eram seus processos depressivos, Uhum, né? E eu me sentia bem assim em ver uhum, que em alguns vídeos eu me identificava, em outros vídeos eu não me identificava porque aquele uhum, processo era daquela pessoa, né? sim. Consumi muito conteúdo no YouTube sobre o assunto, assim. Uhum. Mas pensando que o depressivo perde lugar no mundo, quando ele se identifica com uma narrativa de um outro depressivo, ele encontra um lugar onde ele não é tão não pertencente, sabe? Assim, ele começa a Exato. fazer parte de algo. É bem É, legal isso. é. Eu ia voltar nessa sua frase, né? Que o depressivo ele não se sente pertencente ao mundo, né? Teve uma apresentação de um amigo meu, do Cris. Ele fez uma performance teatral e eu fui fotografar ele. Foi mais ou menos, foi um pouco depois da feira da USP, acho que foi em dezembro, assim. Uhum. Eu levei ele para a feira da USP, né? Aí, e Que nessa peça, e nessa sensacional. peça, nessa peça ele pegava a pessoa pela mão, sentava num banquinho e perguntava para a pessoa qual que é a sua dor, alguma coisa assim. Uhum. E aí ele conversava com a pessoa, a respeito, ele dava um conselho para a pessoa e entregava um botão com um dizer, né, com um papelzinho com uma frase e tal. E aí ele me chamou, eu estava fotografando, né, e ele me chamou. E eu, na verdade, eu não esperava que ele fosse me chamar, né? Então eu nem pensei o que eu ia perguntar para ele, né? O que eu ia falar. E aí ele perguntou qual que é a sua dor. Eu falei assim, Cris, eu quero entender qual que é a minha função no mundo porque eu não sei mais o que eu estou fazendo aqui. Uhum. E aí a resposta dele foi, Lu, você, eu falei para ele, eu não sei para que eu sirvo. E ele falou assim, Lu, você serve para fotografar a performance do seu amigo porque você é amigo. Você Uhum. serve para levar o seu amigo de Brasília numa feira de livros da USP. Você serve para fazer companhia para seus amigos. Você Sim. serve para ser o marido do Fábio. Aí ele foi falando várias coisas assim. Aí, né? Desmontou. Desmoronei. É. Mas aquilo me acolheu bastante, assim. Que eu tava É. muito mal aquele dia. Eu fui fotografar, mas eu fui muito mal, assim. Uhum. E é isso, né? Eu me senti acolhido por ele, né? Apesar de eu já estar fazendo terapia e tal, enfim. Mas às vezes não é suficiente, né? Às vezes a gente Sim. realmente precisa de uma atenção mais ampla, né? Precisa de um colo, né? Precisa de uma acolhida A, diferente. Fá- a Fátima, minha aluna, a Fátima fez um Ah, retrato tudo tão certo. bonito meu numa aula,
Nossa, eu agarrado num violão, parece que eu toco o violão, né? Mas ficou tão bonito, né? Eu tenho essa foto. Eu faço, se eu não tiver, manda pra mim. Mas eu acho que eu tenho. Saudade de dar aula, viu, Fá? Ano que vem, vamos ver se a gente consegue encaixar umas aulas aí. Porque eu tô com muita saudade mesmo de dar aula. Bom, Bah, faltam 10 minutos. Eu prefiro encerrar antes que o Insta nos corte. É. Amiga, foi assim, inenarrável, né? A gente pretendia fazer uma live só e a gente fez duas. Somos muito produtivos. E ainda há muito o que falar, né? Eu acho que do que a gente tinha pensado em falar, a gente deve ter esquecido alguma coisa, mas tá beleza. Ah, sim, Acho não, que mas com foi. certeza, né? Com É um certeza. assunto que não se esgota, né? Não, não se esgota. E aquilo que eu falei, né? As pessoas que quiserem conversar com a gente, Sim. a gente é aberto mesmo, gente, a conversar com vocês, a aconselhar eu dentro das minhas possibilidades, né? Eu não sou profissional da psicologia, Sim. mas dentro da minha experiência eu tenho como passar alguma coisa que seja positivo, né? É uma experiência interessante de quem viveu na pele, né? Você tem tatuado isso na pele, então. Exato, Bah. Eu não sabia a, a gravidade da coisa, mesmo vivenciando com algumas pessoas conhecidas, até viver, né, isso. E é horrível, é muito ruim, é muito ruim, é muito ruim. É um processo muito complicado, muito complicado. Sim. Eu sou realmente muito, muito grato, assim, pelas pessoas que se envolveram na minha recuperação, né? Não vou falar o nome de quem, das pessoas, senão eu vou esquecer, mas obviamente você, o meu marido Fábio, a minha terapeuta, Sim. Foi a um Dani, a prazer. Fernanda, muita gente, muita gente. Até as pessoas que não sabiam como me ajudar, assim, elas foram bastante generosas. Às vezes vinha uma mensagem do nada, perguntando, e aí, Lu, como você tá hoje? Né? E de Uhum. pessoas que eu não esperava que fossem me perguntar. E eu falava, ah, não, hoje eu tô mais ou menos, mas eu tô bem melhor, tal, e a pessoa conversava comigo de boa, né? Sim, é ótimo isso, né? Aí a Fátima falou que amou me fotografar. Meu amor, eu também adoro dar aula para vocês. A Elvis, te amo, meu amor. A Samira falou que live incrível e surpreendente. Entrei sem saber ao certo do que se tratava e como prender a atenção e que compartilhamento rico de experiência. A gente está aqui para isso, sabe? O que eu puder compartilhar com as pessoas, eu estou sempre compartilhando mesmo. Eu não economizo, eu não guardo para mim, eu não acho que Você isso não é vai me levar a algum mesquinho. lugar. Não, não, não mesmo, Bah, não gosto. Eu sei, eu Às sei. vezes, às vezes eu tenho até que me segurar para, puta, não, eu tenho que cuidar das minhas coisas, pá, não tenho que cuidar disso todo, né? Aí eu deixo ali guardadinho, aí quando dá um tempinho eu vou lá e Legal. faço, né? Hoje menos, eu já fui mais, mas eu acho que eu me fudi bastante sendo mais. Então eu Uhum. tive que cuidar um pouco mais de mim, olhar mais para mim e me colocar em Tem uma primeiro lugar. medida, né? Tem uma Tem que medida ter, para isso. Que é, tem que ter, né? Tem que ter. Senão você se estrepa e se estrepa de um jeito bem ruim, sim. né? Mas são experiências, são vivências que só fazem você se enriquecer mesmo, né? Hum. A Fernanda é do grupo do Fine Art. Obrigado, Fê. Me chama, tá? Se você quiser conversar também. É, lá, Me lá no chama grupo do também, Fine Art, Fernanda. lá no grupo do Fine Art apareceu um monte de gente falando que foi para fotografia. Eu falei isso na parte 1, né? Falou, Foi para falou. É. fotografia para se curar desse processo depressivo. Ela E é fala, muito, é gratidão, muito Luciano. simbólico isso, porque a fotografia é um jeito diferente de ver o mundo. É lindo isso. E também tem um lance de você se olhar pela fotografia, né, Bah? Sim, Às vezes eu, sim. às vezes eu reluto em mostrar algumas fotos minhas, porque tem muita É coisa minha nítido, ali. né? É, é. O brilho no olhar muda. É impressionante. Muda completamente. A gente aprende a olhar, né? A gente aprende a olhar Sim. na fotografia. Isso que é fantástico, né? É. Ah, que bom que a gente mudou seu dia, Fê. Espero fazer parte dessas mudanças
Mais pra frente. Obrigado, Sá. Dois iluminados e generosos. Você vê os comentários também, né, Bá? Eu vejo sim. É Tá. que eu vejo uma parte, eles apagam pra mim depois de um Ah, tempo, entendi. Tá. mas A aparece aqui. Samira, a Samira falou, momento da minha vida, aprender essa medida. A gente está sempre aprendendo, tá? Putz, é. Sempre, a gente E está é sempre quase como aprendendo. tempero, é quase como tempero. Você aprende Não, a a usar o pessoa. tempero depois de um tempo. Nossa, é triste demais a pessoa que chega num momento da vida e fala, eu não tenho mais nada para aprender. Tem, muita Tem. coisa, né? Eu não quero chegar nesse ponto, mas enfim, vou chegar. É, mas é muito triste, né? E autoconhecimento, eu acho que ele é diário, né? É. Então, aí entra o autoconhecimento. Temos 3 minutos, dá tempo. No Tu, dia tu, 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 da tu. palestra, no dia da palestra da Fernanda Montenegro, que foi exatamente há um ano. Ah, Uhum. Laurinha, beijo, amor. Não vi que você estava aí. A Laurinha está se formando em psicologia e ela Ai, que era legal. fotógrafa. Ó, Ela fez o caminho olhar inverso. amplo. Que a Fernanda Montenegro, no dia da palestra, ela falou uma frase que, nossa, me entrou assim e não sai, né? Que ela fala, a gente é o mesmo todos os dias, mas sempre um pouquinho diferente, Uhum. né? E é isso, né? A gente vai mudando aos pouquinhos mesmo, e o melhor é que a gente mude para melhor, né? Sim, sim. E essa frase dela me pegou de um jeito que não sai mesmo, assim. A gente é diferente todos os dias. E eu sou muito diferente, Bah, desde o primeiro dia que eu tive depressão. Sim. Né? Eu joguei fora tudo que não me cabia. Aliás, isso é o nome de um projeto fotográfico meu. As coisas Uhum. que não cabem mais em nossas vidas, que eu comecei Sim. em 2016. É, é, e aí eu me vi completamente outro no dia que eu percebi que a depressão não estava mais aqui. Sim. Né? E é surpreendente mesmo, assim. E às vezes eu olho para mim e eu falo, caramba, que bom que eu mudei. Porque há 2 anos eu faria isso diferente e ia ser uma bosta, né? Sim. Vai acabar daqui a pouquinho. É. Então, amor, Já tá obrigado. acabando? Eu que Obrigado por agradeço, todo gato, mundo que pelo veio convite. até esse momento. Esse vídeo vai ficar gravado. Essa é a parte 2, né? Teve a parte O 1. bloco 2, a gente é chique. Foi um papo maravilhoso. É Obrigada, exatamente amor. isso que eu queria. Eu queria partilhar a minha vivência para que seja útil para outras pessoas, né? E Sim. também colocar à disposição você e seus amigos, anjinhos psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, psicanalistas, E os psis... que, que se desdobram aí para ajudar a gente nesse processo louco que é a vida. Tá Obrigada, bom? amor, pelo Amor, convite. Foi uma obrigado. honra. Muito, muito Namastê. obrigada. É Te sempre amo, uma você honra, sabe. amor. É sempre uma honra. Até as presepadas com você é uma honra. A gente pode fazer uma live de presepada? Vamos um dia. Pode. Vamos abrir um Bora. dia aqui o Instagram pra gente falar um monte de bosta. Vamos, topo. Sem perfil fake, hein? Porque a gente tem, né? A gente tem É muito muita tempo de coisa. história. Quanto tempo, Lu? 20 anos? 20? Eu não lembro se eu conheci você no primeiro ano de faculdade, que foi em 99, ou se foi no segundo. Acho que foi no Mas tem 20 segundo. anos. Foi no segundo, eu acho, né? Você Olha lá, trabalhava no gente, tem shopping. muita história de presepada, cara. Você Muito. trabalhava no shopping. Eu te conheci no balcão do shopping. Veja só, olha só. Gente, obrigada. Obrigada, Beijo, amor, meu amor. pelo Fiquem bem, convite. gente. Chame nós. Estamos aqui. A gente está aberto mesmo. Assim, é a 15ª vez que eu estou falando isso na live, porque é verdade mesmo. Tá bom? Beijo, fiquem bem, descansem. Amanhã é outro dia e vai ser melhor. Tá? Beijo, Beijo. lindo. Uma honra. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.